Muito bem, pessoal. Então sejam muito bem-vindos ao canal Pensador Calculista. O que a gente pretende aqui com esse canal é apresentar conteúdo não só de cálculo diferencial e integral para vocês, como também cálculo numérico, que é também uma disciplina muito importante, principalmente para os cursos da área de ciências exatas, concretamente engenharia. Então, se vocês gostarem do conteúdo, então se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque nós pretendemos colocar sempre, todas as semanas, conteúdo novo, relevante, com discussões, mas também com conteúdos práticos, solução de exercícios e assim sucessivamente. Então, neste vídeo aqui, eu gostaria de apresentar uma discussão muito simples, mas que é uma discussão que, ao meu ver, ela faz grande sentido para você que está aprendendo o cálculo. O que o cálculo pode fazer por você, não é? Então, por que essa discussão? Porque muitos de vocês se queixam bastante, não gostam de cálculo, apesar de terem ido para uma área de ciências exatas, né? Então essa discussão é muito cabível, porque o cálculo pode trazer grandes contribuições para a carreira dos engenheiros, dos matemáticos e assim sucessivamente. Uma primeira questão bastante relevante é formular melhor os seus problemas. Por que eu formulo melhor os meus problemas? Observe este exemplo aqui. Essa estrutura aqui que eu estou desenhando é uma das mais belas estruturas da arquitetura. Chama-se um arco romano. Então vamos imaginar um pouco aqui que este arco romano já é um arco bastante antigo, que ele está com deficiências estruturais graves e que ele está ameaçado de desabar, né? Então, como ele é uma estrutura muito bonita, pode ser que alguém queira recuperá-lo, mas não dá para reconstruir do jeito que ele está. Talvez ele vai ter que ser demolido antes de ser reconstruído. Então, com noções do cálculo, eu consigo formular um problema bastante adequado à solução, à reconstrução desse arco, né? Então, eu posso definir, por exemplo, que eu quero preservar a estrutura original, aproximando ao máximo essa estrutura, ou eu posso querer pegar essa estrutura e copiá-la, né? Vou ter que decidir entre essas duas coisas, mas essas duas formulações, formular, por exemplo, que o ponto central é um ponto de simetria e assim sucessivamente, tudo isso é extremamente possível, não só possível, como bastante feito de uma forma bastante adequada e bastante exata através do cálculo, né? Então, uma outra coisa, partindo da formulação desse problema, obter a solução mais adequada para ele. Então vamos voltar à questão da estrutura que nós acabamos de apresentar, né? Então eu posso ter coletado as cotas, as alturas dessa estrutura antes de demolir. Então, se eu possuo essas cotas, eu tenho duas soluções possíveis. Na verdade, três. Eu poderia copiar a estrutura, eu poderia, com esses pontos, adaptar uma curva que passasse por eles, ou aproximar essa estrutura de tal forma que ficasse imperceptível a quem passa a diferença entre as duas. Mas a primeira solução, que a gente chama de interpolação, porque a curva passa rigorosamente pelos pontos, pode não ser possível, porque as deficiências, as falhas, podem me impedir de passar essa curva. Então, a solução mais adequada talvez seja ajustar, aproximar uma curva que passe entre esses pontos de tal forma que os passantes, os observadores, não percebam essas diferenças. Então, não sei se vocês conseguem perceber que o cálculo também me proporciona que eu obtenha a solução mais adequada a um certo problema. Além disso, o cálculo pode ajudar você a pensar melhor. Observe,
que a solução desse sistema puramente, é claro que esse não é um problema de cálculo, é apenas uma forma que eu tenho de explicar isto a vocês, certo? A solução do sistema que está na parte superior dessa imagem, ela é facilmente obtida, né? Enquanto para resolver o problema, eu preciso pensar e transformar este problema num sistema de equações e depois resolver. Então, estes exercícios de interpretar situações, de fazer abstrações, é muito comum dentro do estudo do cálculo. Então, por isso, por tantas vezes que eu sou obrigado a abstrair para entender problemas diversos, analíticos, algébricos e assim sucessivamente, isto treina a minha imaginação de tal forma que eu consigo não só pensar, como criar melhor. Por fim, uma coisa muito importante é que o cálculo é uma ferramenta muito poderosa. Então imagine um profissional que precisa de uma caixa de ferramentas para trabalhar, para sobreviver, para conquistar trabalhos e prestar serviços, e lhe faltam dentro desta caixa várias ferramentas para o seu uso diário. Então um cliente que chama ali, outro cliente que chama acolá, e ele não tem essas ferramentas, o que ele faz? Ele precisa desistir do trabalho. Porque se ele não tem aquelas ferramentas para prestar aquele serviço, como ele vai prestar o serviço? Então, se o cálculo é uma ferramenta muito poderosa, e nesse momento eu peço que você confie na palavra das pessoas mais experientes, então eu lhe aconselho a não retirar esta ferramenta de dentro de sua caixa. Então, estude, aprenda, dedique-se, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira.